Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois abriram seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11. Dia 6 de janeiro é a Epifania do Senhor, dentro da oitava do Natal. Vamos então nos aproximar do presépio e, junto ao menino Jesus, Maria Santíssima e São José, meditarmos sobre o aspecto deste terceiro mistério gozoso. Contemplaremos o trecho do Evangelho que narra a vida dos 3 reis magos do Oriente para adorar ao menino Jesus. Santo Agostinho comenta que Epifania é uma palavra grega que significa manifestação. Na pessoa dos reis magos, o menino Deus se revelou a todas as nações, que, no futuro, seriam iluminadas pela luz da fé. Vamos pedir graças especiais a Nossa Senhora. Estamos aqui para reparar seu sapiencial e imaculado coração. Peçamos então que nos obtenha do menino Jesus, que se encontra em seus braços, graças especialíssimas para bem fazermos esta meditação e que esta seja uma perfeita oração. Minha mãe, aqui estamos diante de vós para meditar sobre esta cena dos reis magos adorando o menino Jesus e, junto com eles, fazermos esta adoração em união convosco. Vós quisestes oferecer aos santos reis magos o mais belo espetáculo de toda a história, apresentar vosso divino Filho para ser adorado. Santa Mãe de Cristo, nós queríamos, durante esta meditação, entregar todos os nossos pensamentos, todos os nossos movimentos de vontade, nossas virtudes, toda a nossa sensibilidade, para que elas sirvam, junto com ouro, incenso e mirra, de louvor a vós e de adoração ao vosso divino menino Jesus. Rogamos que nos obtenha graças superabundantes e eficazes, graças místicas, a fim de que possamos compreender a fundo todo o significado da visita dos Reis Magos à vossa casa em Belém. Assim seja. Uma pequena introdução, um pequeno resumo. Os Reis Magos são personagens bíblicos mencionados exclusivamente no Evangelho de São Mateus. Embora a tradição popular os descreva como 3 reis com nomes específicos, o texto bíblico original fornece poucos detalhes diretos sobre sua identidade. O que a Bíblia nos diz? Não eram chamados de reis. O termo grego utilizado é magos, que na época se referia a sábios, astrônomos ou sacerdotes persas. Quantidade indefinida. A Bíblia não especifica quantos eram. O número 3 foi deduzido pela tradição devido aos 3 presentes oferecidos, ouro, incenso e mirra. E quanto à origem, o texto informa apenas que vieram do Oriente, provavelmente da Pérsia, Babilônia ou Arábia, guiados por uma estrela. Os nomes e características foram atribuídos pela tradição da Igreja séculos depois. Gaspar, tradicionalmente associado à Ásia, ofereceu incenso, simbolizando a divindade de Jesus. Melquior ou Belchior, associado à Europa, ofereceu ouro, simbolizando a realeza de Jesus. Baltazar, associado à África, ofereceu mirra, simbolizando a humanidade e o sofrimento, morte de Jesus, usada em embalsamamentos. No artigo da minha biblioteca católica, lemos a seguir: os reis magos eram astrólogos e sua participação no nascimento de Jesus decretou o fim da astrologia. Não são minhas estas palavras, mas do Papa Bento XVI. Este artigo também pode ser chamado de o mínimo que você precisa saber sobre os reis magos. Quais eram seus nomes? O que cada um deles levou para Jesus? Por que são chamados de reis magos? Quem realmente os guiou até Jesus? Em qual dia comemoramos sua festa? Onde estão seus corpos? Bastante coisa, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, Belchior ou Melchior, Gaspar e Baltazar eram os nomes dos reis magos. A tradição conta que Belchior era o mais velho, 70 anos, cabelos e barbas grisalhas.
Gaspar era moço, 20 anos. Baltazar era intermediário, tinha cerca de 40 anos. Cada um era associado às 3 idades da vida do homem: juventude, idade adulta e velhice. O Papa Bento XVI conta sobre isso no seu A Infância de Jesus na trilogia Jesus de Nazaré. Essas 3 idades distintas mostram como as diversas formas da vida humana encontram o respectivo significado e a sua unidade interior na comunhão com Jesus. Cada rei mago também foi interpretado como vindo de um continente distinto. A tradição reforçou essa ideia. Inclusive, sempre faz parte dessa tríade o Rei Negro. Não há distinção de raça, distinção de caça e nem de providência no reino de Jesus Cristo. Nele e por ele, a humanidade une-se sem perder a riqueza da variedade. Diz-se que eram religiosos, mas influenciados pelo pensamento filosófico e pela astronomia. Esse era o principal significado de magos. Inclusive, nos anos próximos ao nascimento de Cristo, houve uma conjunção astral dos planetas Júpiter e Saturno, ou seja, um alinhamento desses planetas. E essa conjunção poderia ter sido calculada pelos astrônomos, ou seja, os magos, indicando a terra de Judá e um recém-nascido rei dos judeus. Uma profecia pagã sobre um rei judeu. Nossa, mas por que pagãos se interessariam por um rei judeu? E é aí que está o pulo do gato. Deus quis que uma profecia sobre um rei vindo da casa de Jacó viesse da boca de um pagão. Em Números 24, versículo 17, vemos que Balaão, adivinho do rei Moabe, ao tentar invocar uma maldição contra Israel, sendo não só impedido por Deus, mas obrigado a pronunciar uma profecia de bênção. Eu vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Um astro, procedente de Jacó, se torna chefe. Um cetro se levanta, procedente de Israel. A estrela de que fala Balaão não é um simples astro, mas o próprio rei que deve vir, a estrela que brilha sobre o mundo e termina o seu destino. Até aqui temos magos no sentido de se envolverem com astrologia, um cálculo astronômico que indicava a data de um alinhamento de planetas, uma profecia pagã que falava do nascimento de um rei, um astro procedente de Israel. Como esses magos se tornaram reis? Bom, aí entra a tradição da igreja. Essa mesma tradição que enxergou um boi e um jumento no presépio, mesmo sem os evangelhos mencioná-los a partir da leitura de Isaías, capítulo 1, versículo 3, que menciona esses 2 animais. Enxergou também na figura dos magos o Salmo 70, quando diz que os reis de Tarsis lhe trarão presentes, e os reis da Arábia lhe trarão seus dons. O que mesmo os magos trouxeram? Presentes. A igreja enxergou neles esses reis. E enxergou também a profecia de Isaías no capítulo 60. As nações se encaminharão à tua luz, e os reis ao brilho de tua aurora. Mais uma vez os reis, mas aqui se encaminham a um brilho que viria desse Messias esperado. O que era então a estrela do Oriente? Falando em brilho, falta falarmos um pouquinho da estrela que conduzia os reis magos até as terras dos judeus. Grande parte da tradição da igreja vê na estrela um aspecto extraordinário. Santo Inácio de Antioquia mesmo vê o sol e a lua girarem em volta da estrela. Um hino antigo diz que a estrela teria superado em beleza e brilho o sol. Mas a astronomia moderna também dá a sua contribuição, e o Papa Bento XVI menciona isso na sua trilogia Jesus de Nazaré, quando fala da estrela. Johannes Kepler calculou que na passagem entre os anos 7 e 6 a.C., considerado hoje o ano provável do nascimento de Jesus, se verificou uma conjunção ou alinhamento dos planetas Júpiter, Saturno e Marte. Kepler também observou uma conjunção semelhante em 1604, que se juntou a uma supernova.
Supernova é o termo astronômico empregado para descrever uma estrela débil ou muito distante, na qual acontece uma explosão enorme, irradiando dela um brilho intenso durante semanas, até meses. Outras pesquisas encontraram em tábuas cronológicas chineses que no ano 4 a.C. apareceu e foi vista durante um bom tempo uma estrela brilhante. Há estudos suficientes para mostrar que, além do aspecto teológico, um fenômeno natural também aconteceu. A estrela era real, a criação apontava para o seu Criador. Também é interessante considerarmos o significado dos planetas Júpiter e Saturno. Júpiter era a estrela da mais alta divindade babilônica, e nessa conjunção, nesse alinhamento, estava lado a lado com Saturno, representante cósmico do povo dos judeus. Pagãos e judeus alinhados em uma única direção. No mundo antigo, os corpos celestes eram considerados como forças divinas que decidiam o destino dos homens. Não à toa, os planetas tinham nomes de divindades. Nessa conjunção, nesse alinhamento de planetas, Júpiter em especial, o deus máximo pagão, nessa prestação dos magos diante de Jesus, São Gregório de Nazianzeno, doutor da Igreja, diz que representava o fim da astrologia, porque a partir de então as estrelas teriam girado na órbita estabelecida por Cristo. Falando agora do significado dos presentes dos reis magos. Cada um trouxe um presente ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra. Mas você sabe o que cada um deles significa? O ouro é mais fácil, está atrelado à realeza de Cristo. Esse presente reconhece que nosso Senhor é Rei. Mas não apenas isso, ele é Deus, e o incenso é o presente que reconhece isso. Somente aos deuses se queimava incenso. Esse presente só reforça a divindade de Jesus. Por fim, a mirra. Tradicionalmente usa-se a mirra em mortos, em sua cor, para amenizar a dor por um lado e conservá-lo por outro. Por que algo usado na preparação e conservação dos corpos de mortos, se estamos falando do menino Deus? Porque nosso Senhor também é homem. A mirra simboliza a humanidade de Cristo. Ouro, incenso e mirra, esses eram seus presentes ao menino. E então, que fim levaram os reis magos? Onde estão enterrados os reis magos? Para onde eles foram depois de adorar o menino Jesus e entregar os presentes? Os restos mortais dos reis magos estão hoje na Catedral de Colônia, na Alemanha. Não se sabe ao certo como se deu o término de sua vida. Alguns lugares contam que depois de adorar Jesus, regressaram juntos à Índia, onde construíram uma igreja. Teriam falecido ao mesmo tempo e enterrados nessa mesma igreja. Anos mais tarde, a mãe do imperador Constantino, em uma viagem à Índia, teria recuperado seus corpos, depositando-os em um belo túmulo na igreja de Santa Sofia, em Constantinopla. O imperador Maurício teria, no final do século VI, transportado as relíquias a Milão. No século XII, a cidade de Milão se rebelou contra o imperador, que teria pedido ajuda ao arcebispo de Colônia. Juntos recuperaram a cidade e o imperador, como gesto de gratidão, teria dado ao arcebispo as relíquias. Uma catedral gótica foi construída em sua honra. No século XIX, o relicário foi aberto e nele estavam esqueletos de 3 homens, um jovem, um de meia idade e um idoso, como os padres da igreja já afirmavam serem os reis magos. Falando agora da Epifania. Jesus nasce pobre numa gruta em Belém. Os anjos do céu, é verdade, reconheceram-no por seu Senhor, mas os homens da terra deixaram-no abandonado. Vêm apenas uns poucos pastores para adorá-lo. O divino Redentor, porém, já quer começar a nos comunicar a graça da redenção e, por isso, começa a manifestar-se aos gentios que não o conheciam. Manda uma estrela iluminar os santos magos para que venham conhecer e adorar o seu Salvador. Admiremos o chamado que o menino Jesus, de sua manjedoura, faz a todas as nações, ao enviar aos reis magos a sua estrela e a sua graça.
uma para lhes iluminar os olhos e a outra para lhes falar aos corações. A festa da Epifania, também denominada pelos gregos de Teofania, ou seja, manifestação de Deus, era celebrada no Oriente já antes do século IV. É uma das mais antigas comemorações cristãs, tal como a ressurreição de Nosso Senhor. Não podemos esquecer que a encarnação do Verbo se tornou efetiva logo após a anunciação do anjo. Entretanto, apenas Maria, Isabel, José e provavelmente Zacarias tiveram conhecimento do grande mistério operado pelo Espírito Santo. O restante da humanidade não se deu conta do que se passou no período de gestação do Filho de Deus humanado. Por fim, nasce o Redentor, como um simples bebê. Quem estivesse, porém, tomado por um dom do Espírito Santo, discerniria naquela adorável criança os resplendores dos raios de sua fulgurante divindade. Não se tratava de um ente puramente humano. Àquela natureza se unia a própria divindade, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ali estava o homem-Deus. Epifania, público reconhecimento da divindade do menino Jesus. Se por assim dizer, no Natal Deus se manifesta como homem, na Epifania esse mesmo homem se revela como Deus. Assim, nestas duas festas, quis Deus que o grande mistério da encarnação fosse revelado com todo o brilho, tanto aos judeus como aos gentios, dado seu caráter universal. No Ocidente, desde o princípio, celebrava-se o Natal a 25 de dezembro e no Oriente a Epifania a 6 de janeiro. Foi a Igreja de Antioquia, na época de São João Crisóstomo, que passou a comemorar as duas datas. Só a partir do século V é que no Ocidente começou a se celebrar a segunda festividade. Em nossa atual fase histórica, a liturgia comemora a adoração dos Reis Magos ao Menino Jesus. Por outro lado, ainda permanecem alguns vestígios da antiga tradição oriental, que incluía na Epifania, além da adoração dos reis, o milagre das bodas de Caná e o batismo do Senhor no Jordão. Hoje, em nossa liturgia, as bodas de Caná não são mais celebradas e o batismo do Senhor é festejado no domingo entre os dias 7 e 13 de janeiro. Em síntese, podemos afirmar que a Epifania, ou seja, a manifestação do Verbo encarnado, não pode ser considerada desligada da adoração que lhe prestaram os reis do Oriente. Nesta cena está concernido um público reconhecimento da divindade do menino Jesus, unida à sua humanidade. Ora, o que movia o fundo da alma dos reis magos era o desejo de prestar culto de adoração àquele que acabara de nascer. O significado da moção do Espírito Santo leva-os a Belém. Cifra-se no chamado universal de todas as nações à salvação e à participação nos bens da redenção. Se aos reis magos Deus os chamou por meio da estrela, a nós ele nos chama através da sua igreja, com sua pregação, doutrina, governo e liturgia. Logo, a Epifania é a festa que nos convida a agradecermos ao Senhor, como também a lhe implorar a graça de sermos guiados sempre por toda a parte através de sua luz celeste, bem como de acolhermos com fé e vivermos com amor todos os dons que a Santa Igreja nos dá. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus se cala sobre maiores detalhes a respeito dos magos. Daí há divergências entre os autores. Entretanto, podemos afirmar que o nome magos não pode ser tomado com as conotações próprias aos nossos tempos. Naquela época, significava pessoas de certo poder e muito distintas, em especial pelos conhecimentos científicos, sobretudo de astronomia. Além disso, a tradição não-los apresenta como reis. É também por tradição que consta serem três, terem sido batizados mais tarde por São Tomé Apóstolo e tempos depois martirizados. As relíquias dos Reis Magos foram veneradas por Bento XVI na Catedral de Colônia em 2005,
por ocasião da 20ª Jornada Mundial da Juventude. O rei Herodes não pertencia à raça dos judeus, pois era idumeu, ou seja, estrangeiro. Chegou ao trono por apoio dos romanos. Foi muito habilidoso, restaurando com esmero o Templo de Jerusalém, no intuito de que se esquecessem de suas origens. Porém, sua fama perpetuou-se pelas grandes máculas de seus costumes dissolutos e de sua crueldade. Lemos no Evangelho, perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os reis magos demonstram possuir grande fé e não pouca intrepidez ao formularem uma pergunta tão incisiva, tanto mais que poderia ser interpretada por Herodes como sendo uma negação de seu título e de seu poder, conquistados com tantos esforços. Ouvindo isto, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. É de fácil compreensão esse temor, dada a irrefreável ambição, inveja e crueldade. Sua esposa e seus 3 filhos puderam experimentar a violência de seu péssimo e impetuoso temperamento, pois foram mortos por uma determinação tirânica sua, nascida do medo de que o destronassem. Para um homem com essa moral desregrada e tão mau caráter, o anúncio do surgimento miraculoso de um novo rei só poderia causar perturbação. Herodes maquina a morte do Messias com dolosa malícia. Viu certamente o grande fervor dos magos em relação a Cristo, e como não podia contar com a cumplicidade deles para matar o futuro rei, ocorreu-lhe enganá-los. Então, começou a tomar ares de devoção enquanto afiava a espada e pintava com cores de humildade a perversidade de seu coração. Assim procedem todos os perversos. Quando querem causar ocultamente algum dano muito grave a alguém, mostram-se humildes e amigos em relação a ele. E enviando-os a Belém, disse: Ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Hipócrita, se faz de piedoso e suave para enganar a simplicidade, candura e inocência dos magos. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Assim, sempre procede Deus, recompensando aqueles que são fiéis à sua graça. É comovedora a confiança penetrada de coragem desses reis magos diante de um tirano de tão má fama. Não há dúvida de estarem sustentados por especial moção do Espírito Santo. Emociona esta descrição de Mateus. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Palavras proféticas inspiradas pelo Espírito Santo para deixar constando pelos séculos afora que não se pode encontrar Jesus sem Maria, e menos ainda Maria sem Jesus. A história comprova, e muito mais o fará, o quanto a devoção à mãe conduz à adoração ao filho e vice-versa. Avisados em sonho de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Deus jamais deixa de proteger aqueles que o servem com amor e fidelidade. Se os magos tivessem retornado a Herodes, eles mesmos poderiam ter precedido os inocentes na morte. A todos nós, Deus nos faz retornar à pátria por outro caminho, segundo nos ensina São Gregório Magno. Infelizmente, deixamos o paraíso terrestre pelo pecado de orgulho de nossos primeiros pais. Mais ainda, dele nos afastamos pelo apego às coisas deste mundo e devido aos nossos próprios pecados. Deus, como bom Pai, nos oferece o paraíso eterno, mas para nele entrar, o caminho é o oposto ao do orgulho e da sensualidade, ou seja, o do desprendimento, da obediência, da renúncia às nossas paixões. Ele nos oferece um caminho fácil e seguro. A Jesus por Maria. Como vimos, a Epifania é um termo derivado do grego que quer dizer manifestação. Assim, acostumou-se então a chamar o dia de Reis como dia da Epifania, pois de fato
Foi uma das primeiras manifestações que Deus fez aos povos não judeus, abençoando-os com a revelação. Nas etnias dos 3 magos estávamos também nós, agraciados pela luz de Cristo que se espalharia pelo mundo todo. No Brasil, há alterações feitas pela CNBB. O dia da Epifania é celebrado no primeiro domingo logo após a virada do ano. Se por acaso o Natal cair no domingo, no dia 1º de janeiro será mantida a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, com a Epifania sendo celebrada apenas no dia 8. Já o batismo do Senhor é celebrado no domingo posterior ao da Epifania. O costume antigo entre os cristãos era também o de entregar os presentes nesse dia e não no Natal, como acontece atualmente. Em algumas regiões da Espanha, ainda hoje essa tradição continua. A fé dos reis inspira a Santa Igreja a declarar sempre: meu Senhor e meu Deus. Também vemos ali o carinho que Deus teve com os povos estrangeiros pagãos que estavam perdidos na crueldade das leis sem amor. A sagrada celebração tem ritos inusuais, dada a grandeza da festa da Epifania. O primeiro deles é a aspersão da água benta sobre a Assembleia. Como tradição das festas únicas, nascimento, manifestação e batismo, o padre abençoa a água diante do povo reunido e passa por cada nave da igreja aspergindo os fiéis, acompanhado de uma música cantada pelo coro. O segundo rito é a declaração de todas as festividades do calendário litúrgico. Como é uma das primeiras celebrações do ano antes do Evangelho, no dia da Epifania, o padre lê as datas civis dos acontecimentos litúrgicos. E a bênção das casas ou a bênção do giz? O que é? É um costume antigo que as casas sejam abençoadas por ocasião da solenidade da Epifania. Há até uma bênção própria para a Epifania, tanto para o giz como para as casas. Esta tradição é baseada nos tempos da igreja primitiva, onde os primeiros cristãos desejavam proteger e abençoar seus lares, identificando-se como povo de Deus, em analogia ao que fizeram os hebreus no cativeiro do Egito, quando marcaram as portas de suas casas com o sangue do Cordeiro Pascal, e como as assinalaram também depois na Terra Prometida. Essa tradição de bênção na Epifania se escreve por cima da porta da casa, do lado exterior, da seguinte forma, como podemos ver. Mas o que significa cada um desses símbolos? O 20 representa os séculos passados após o nascimento de Cristo. O asterisco significa a estrela que guiou os 6 magos até Belém. Cada letra CMB representam Christus mansionem benedicate. Cristo abençoe esta casa. E cada letra é intercalada com uma cruz, que significa as 3 pessoas da Santíssima Trindade. As letras CMB também pode ser entendida como representando os 3 reis magos, sendo que Gaspar pode ser escrito Caspar e significa uma forma de receber os magos em nossa casa. E os 2 números seguintes, o ano vigente. Por exemplo, 26, que seria 2026. Essas inscrições podem ser mantidas durante todo o ano até a próxima solenidade da Epifania. A bênção das casas na Epifania é para trazer a certeza de que a encarnação de Jesus, pela qual ele veio morar entre nós, atua em nosso íntimo na vida de cada dia. Portanto, marcar a porta assim seria o mesmo que pedir que ali habitasse o menino Jesus e, por isso, a própria Santíssima Trindade. Com essa inscrição, invocamos a bênção para os nossos lares e reivindicamos a soberania de Cristo para os espaços onde vivemos e trabalhamos. Na descrição desse vídeo, disponibilizarei a oração que deve ser rezada pela família ao marcar o umbral da porta com a inscrição da Epifania. Para concluir essa catequese, o primeiro ensinamento que temos com a solenidade da Epifania do Senhor é a manifestação da glória de Deus. Cristo é o próprio Filho de Deus que o entregou para a nossa salvação. Se a obra da criação é tão maravilhosa e esplêndida, quanto mais a obra da redenção
é ainda mais bela e extraordinária, já que Deus enviou seu Filho único para morrer por nós e nos dar a vida eterna. Outro ensinamento que podemos ter com a solenidade da Epifania do Senhor é a universalidade de Cristo. Ele veio por todos e para todos. A salvação não foi para um povo em específico, mas para todo aquele que crê e se entregar a Ele, independente da origem ou etnia. Por fim, podemos nos inspirar nos reis magos que entregaram o que eles tinham de mais precioso e valioso para Cristo, desapegando e demonstrando sua adoração. Também nós devemos presentear Jesus com o que temos de mais precioso, a nossa alma, o nosso coração. Que possamos entregar o nosso coração para Deus, que se manifestou a todos os povos através do seu Filho, o Messias. Oremos. Ó Deus, que no dia de hoje conduzistes os gentios por meio de uma estrela ao conhecimento de vosso unigênito, concedei-nos, vos rogamos, que já vos conhecendo pela fé, sejamos levados à contemplação do esplendor de vossa majestade. Pelo mesmo Senhor nosso Jesus Cristo. Amém.